Você já ouviu falar em Pentecostes, mas sabe realmente o que essa solenidade significa para os cristãos? Hoje vamos nos aprofundar no significado dessa celebração que é nada mais, nada menos do que o nascimento da igreja. Vamos explorar sua origem, seu significado espiritual e teológico, sua base bíblica e o que diz o catecismo da Igreja Católica. Fica comigo até o final e entenda por que o Pentecostes é um dos momentos mais importantes da nossa fé cristã. Primeiro, etimologia e contexto judaico. Vamos começar pelo nome. A palavra Pentecostes vem do grego, que significa quinquagésimo. E por quê? Porque essa festa é celebrada exatamente 50 dias após a Páscoa. Mas essa festa não começou com o cristianismo. No judaísmo, ela é conhecida como Shavuot, a festa das semanas. Originalmente, Shavuot era a festa agrícola em que os judeus agradeciam a Deus pela colheita do trigo. Com o passar do tempo, ela passou a celebrar também um acontecimento fundamental na fé judaica, a entrega da Torá a Moisés no Monte Sinai. Então, veja bem, para os judeus era a festa da aliança com Deus pela Torá. Para os cristãos, será a festa da nova aliança em Cristo, por meio do Espírito Santo. Agora vamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A cena é marcante. Os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, 50 dias após a ressurreição de Jesus. De repente, ouve-se um som como de um vento impetuoso que enche toda a casa. Línguas como de fogo aparecem e pousam sobre cada um deles. Eles ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Esse momento é a efusão do Espírito, o cumprimento da promessa de Jesus. Enviai sobre vós o prometido do meu Pai, conforme Lucas 24:49. É aqui que tudo muda, é aqui que a igreja nasce. Sim, o Pentecostes é considerado o nascimento da igreja, porque ali começa a missão evangelizadora. Os apóstolos, antes temerosos, agora estão cheios de coragem. E a partir disso que a gente fala da Igreja Católica Apostólica Romana. Pedro se levanta e faz o seu primeiro discurso missionário. E o resultado, 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. Então, o que diz o Catecismo da Igreja Católica? O Catecismo fala claramente sobre o Pentecostes, especialmente nos parágrafos 731, 732 e 1076. Eu estou aqui com o Catecismo da Igreja Católica e vamos abrir então nos parágrafos. 731. No dia de Pentecostes, no fim das 7 semanas pascais, a Páscoa de Cristo se realiza na efusão do Espírito Santo, que é manifestado, dado e comunicado como pessoa divina. De sua plenitude, Cristo, Senhor, derrama em profusão o Espírito. 732. Nesse dia é revelada plenamente a Santíssima Trindade. A partir desse dia, o reino anunciado por Cristo está aberto aos que creem nele. Na humildade da carne e na fé, eles já participam da comunhão da Santíssima Trindade. Por sua vinda, que não cessa, o Espírito Santo faz o mundo entrar nos últimos tempos. O tempo da Igreja, o reino já recebido em herança, mas ainda não consumado. Vimos a verdadeira luz, recebemos o Espírito Celeste, encontramos a verdadeira fé, adoramos a Trindade indivisível, pois foi ela quem nos salvou. E o 1076. No dia de Pentecostes, pela efusão do Espírito Santo, a Igreja é manifestada ao mundo. O dom do Espírito inaugura um tempo novo na revelação do mistério. O tempo da Igreja, durante o qual Cristo se manifesta, torna presente e comunica pela liturgia de sua Igreja sua obra de salvação, até que ele venha. Durante este tempo da Igreja, Cristo vive e age, e em sua Igreja com ela, de nova forma própria deste tempo novo. Age pelos sacramentos, a isto que a tradição comum do Oriente e Ocidente chama de economia sacramental. Esta consiste na comunicação ou revelação dos frutos do mistério pascal de Cristo, na celebração da liturgia sacramental da Igreja. Por isso, importa ilustrar primeiro esta revelação sacramental. Aparecerão assim com mais clareza a natureza e os aspectos essenciais da celebração litúrgica. Ou seja, o Pentecostes não é apenas um evento histórico, é o início do tempo da Igreja. É quando o Espírito Santo começa a agir de forma visível no mundo através dos cristãos. Para compreender melhor o Pentecostes, veja essas passagens-chave.
Atos 2, 1, 4. A descida do Espírito Santo. João 20, 22. Jesus sopra sobre os apóstolos. Recebei o Espírito Santo. Lucas 24, 49. A promessa do Pai. Envio sobre vós o que meu Pai prometeu. Joel 3, 1, 5. Profecia citada por Pedro. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Esses textos mostram que o Pentecostes é o cumprimento das promessas do Antigo e do Novo Testamento. Agora vamos aos grandes símbolos desse grande dia. Línguas de fogo simbolizam a purificação, a iluminação interior e a presença divina. Vento impetuoso, em hebraico, ruá, que significa sopro, ou espírito, representa a força criadora de Deus. Diversidade de línguas mostra a universalidade da mensagem cristã. O evangelho é para todos os povos e nações. E não podemos esquecer dos 7 dons do Espírito Santo, descrito em Isaías 11, 2. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. São esses dons que capacitam cada cristão a viver plenamente a sua fé e missão. Atualmente, o Pentecostes é celebrado 50 dias após o domingo de Páscoa, sempre num domingo. Ele encerra o tempo pascal e é uma das solenidades mais importantes do calendário litúrgico. Durante a missa, os padres e os fiéis costumam usar a cor vermelha, que simboliza o fogo e o Espírito Santo. Mas mais do que uma data litúrgica, o Pentecostes é um chamado à missão. Assim como os apóstolos, cada cristão é enviado a anunciar o Evangelho com coragem e alegria. É o momento de renovarmos nossa fé, de pedirmos uma nova efusão do Espírito em nossas vidas. Por curiosidade, na última sexta-feira, 6 de junho de 2025, eu vivi um dos momentos mais marcantes da minha caminhada cristã. Eu fui crismada, e só depois que eu percebi um detalhe curioso e interessante. 2 dias depois, celebramos o Pentecostes. Então, no início, eu achei uma coincidência bonita, mas quanto mais eu refletia, mais percebia que não foi apenas uma coincidência, foi providência. Assim como os apóstolos receberam o Espírito Santo em Pentecostes e foram enviados ao mundo, eu também recebi esse mesmo Espírito na Crisma. Foi o meu Pentecostes pessoal, foi um chamado à missão, um sopro novo de fé, coragem e amor. Eu senti que Deus dizia, agora é a sua vez, vai testemunhe. Então, por isso que eu estou neste momento fazendo este vídeo para vocês, dizendo do meu testemunho em relação a essa linda data que é o Pentecostes. Então, o Pentecostes é o dia em que Deus cumpre sua promessa de permanecer conosco, enviando o Espírito Santo para guiar a igreja. É o momento em que o medo dá lugar à coragem, a dúvida se transforma em fé e o silêncio se transforma em anúncio da boa nova. E você, já pediu hoje ao Espírito Santo que guie os seus passos? Se este vídeo te ajudou a entender melhor o Pentecostes, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Diante de tudo que abordamos hoje, Pentecostes não é apenas um evento do passado, ele continua vivo em cada batismo, em cada Eucaristia e em cada sacramento. É o Espírito Santo que nos guia, nos fortalece e nos envia em missão. Que neste novo Pentecostes, renovemos nosso sim a Deus e deixemos que o Espírito haja com poder em nossas vidas.